Afinal, o que é a Wonderland? Quando ouvimos esse nome pela primeira vez em The Walking Files, parece relativamente simples entender o que ela é. Um lugar para onde os mortos vão. Um espaço vazio branco e aparentemente infinito onde espíritos permanecem enquanto ainda possuem algo que os prendem ao mundo dos vivos. Mas quanto mais você procura por informações sobre a Wonderland, mais essa explicação começa a não fazer sentido. Porque, ao que tudo indica, a Wonderland não começou com bom. Existem pistas de que algo semelhante a esse lugar já era conhecido muito antes do acontecimento da Bones Burger. Então, afinal, o que é a Wonderland? Por que ela existe? Quem pode entrar nela? E por que Bon parece saber tanto sobre esse lugar? Hoje eu quero reunir absolutamente todas as informações que The Walking Files já revelou sobre o Wonderland para tentar descobrir o que realmente existe por trás dela. Porque talvez a Wonderland não seja apenas o lugar onde os mortos ficam, talvez ela seja uma das coisas mais antigas e importantes de toda a história de The Walking Files. No antigo site Find Jack Walton existia uma página chamada Ghost Talk. Nela encontramos alguns documentos que podem ser extremamente importantes para entender a origem da Wonderland. Aqui conhecemos Jonathan Ferrell, um homem que por volta dos anos de 1870 estudava maneiras de se comunicar com os mortos. Jonathan queria entrar em contato com sua esposa falecida e para isso utilizou um objeto que possuía uma forte conexão com ela, seu diário. A ideia por trás desse experimento era chamado de Material Interaction. Segundo essa teoria, espíritos não seriam capazes de interagir diretamente com o mundo físico de maneira significativa, porém poderiam estabelecer uma conexão através de objetos que tivessem algum tipo de importância para suas vidas. No caso de Jonathan, esse objeto era o diário de sua esposa. Ele escrevia perguntas no diário e aparentemente recebia respostas através da própria escrita. Mas anos depois, um novo trecho do diário de Jonathan foi decodificado e adicionado à página Ghost Talk. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Jonathan escreve: "Não sei como ou porquê, eu visitei isso 2 dias atrás e consegui ouvir uma respiração, mas ela estava morta. Disso eu tinha certeza." Essa frase é extremamente interessante, porque abre algumas interpretações. Afinal, ele está descrevendo alguém que, segundo ele, estava morta e ainda assim continuava respirando. Mas existe uma coisa ainda mais importante nessa frase. Quando Jonathan diz que visitou isso, ele não especifica o que exatamente é isso. Isso pode se referir a uma pessoa, uma coisa ou até mesmo um lugar. Nós simplesmente não sabemos. E tudo o que podemos dizer é que em 1870, mais de 100 anos antes dos acontecimentos da Bones Burger, Jonathan Ferrell registrou ter visitado alguma coisa relacionada aos mortos. Mas agora precisamos avançar algumas décadas. Estamos em 1948. No site Ghost Hunt encontramos o registro do Dr. Victor Evans, um terapeuta que estudava comunicação com os mortos. Tudo começou em 1941, quando Victor ouviu uma voz através de um rádio Zenith. O mais assustador é que ele reconheceu aquela voz. Era de um antigo paciente seu, que havia morrido anos antes. Depois disso, Victor começou a realizar seus próprios experimentos utilizando o rádio para se comunicar com os outros espíritos. E foi durante esse experimento que ele descobriu algo muito estranho. As vozes tentavam contar a Victor que ainda possuíam algo que precisavam resolver antes de partir. Aquilo que os próprios espíritos chamavam de assuntos inacabados. Mas então, Victor fez uma descoberta ainda mais importante. Quando perguntados sobre onde estavam, os espíritos descreviam um lugar como uma espécie de lobby. Um lugar onde permaneciam presos enquanto ainda possuíam assuntos inacabados no mundo dos vivos. Victor acreditava que aquilo poderia ser uma evidência da existência de um plano maior que o nosso. Uma realidade que mal consegue tocar o mundo físico, mas que pode interferir facilmente no psicológico. E aqui temos algo que não tínhamos no caso de Jonathan. Pela primeira vez temos uma descrição clara de uma realidade onde mortos permanecem. Um lugar entre a vida e aquilo que vem depois, um lobby. Agora temos 2 peças do quebra-cabeça, em 1870, com Jonathan Ferrell, fala sobre ter visitado algo que nunca identifica, e em 1948, Victor Evans registra que os mortos falam de um lugar chamado The Lobby. Até agora falamos de documentos antigos e relatos que podem ou não estar relacionados a Wonderland. Mas em Cyberfuntech, pela primeira vez, não precisamos interpretar um texto escondido ou tentar decifrar um documento. Nós finalmente vemos esse lugar. É nesse episódio que temos nosso primeiro vislumbre claro da Wonderland. Depois do ataque de Bon, Susan Woodins se encontra em um espaço completamente diferente de tudo que vimos até agora. Tudo é branco, o lugar parece vazio e uma cerca se
estende tão longe que parece não ter fim. É ali que Susan encontra Bon, e é ele quem chama aquele lugar de Wonderland. À primeira vista, a Wonderland parece completamente desolada, mas quanto mais observamos, mais percebemos que ela não é simplesmente um vazio infinito. O chão lembra muito o cenário de Bunny Farm, quase como se fosse formado por feno ou grama seca. A cerca parece continuar indefinidamente, e espalhados por esse espaço começam a surgir lugares que deveriam existir apenas no mundo real. Um dos exemplos mais claros é a igreja comunitária de Brighton, mas ela não é a única. Em Lacrimosa vemos Benny caminhando por Bon's Burger, e no final do episódio uma porta se abre para um lugar extremamente parecido com a Wonderland. Depois, em Cyberfuntech, durante uma cena em que Ed e Molly estão conversando, é possível notar Bon's Burger ao fundo. Isso sugere que o restaurante também existe de alguma forma dentro da Wonderland. E existe outro objeto que chama ainda mais atenção, que é o carro do Felix. O mesmo carro envolvido no acidente que matou o Ed e Molly também aparece nesse lugar. E quando juntamos todos esses elementos, começa a surgir uma ideia bastante interessante. A Wonderland não parece ser apenas um lugar vazio onde os espíritos ficam. Ela parece guardar lugares, objetos e talvez até acontecimentos que tiveram um significado enorme para as pessoas que estão ali. A igreja de Brighton, Bon's Burger, o carro do Felix, todos esses lugares e objetos estão diretamente ligados às tragédias e às pessoas que acabaram conectadas à Wonderland. É quase como se aquele lugar fosse construído a partir de memórias, como se a Wonderland não produzisse o mundo inteiro, mas apenas fragmentos dele que possuem algum tipo de importância. E talvez isso explique por que ela se parece tanto com Bunny Farm, porque assim como o jogo, a Wonderland parece reunir lugares e acontecimentos que ficaram presos na memória das pessoas. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: se a Wonderland guarda memórias, lugares e objetos, será que ela também guarda as pessoas da mesma forma? E é aqui que começamos a voltar para as pistas que encontramos anteriormente. As duas pistas do começo do vídeo são bem interpretativas, pois não temos uma confirmação direta nem na série, nem no site e muito menos do próprio Martin Walls de que esse lugar em que Jonathan visitou ou esse tal de The Lobby é a Wonderland. Porém, na minha interpretação, quando juntamos algumas pistas, podemos concluir que se trata do mesmo lugar. Primeiro, o Jonathan fala como ele consegue se comunicar com as pessoas, com esse tal de Material Interaction, sendo necessário um objeto de grande apego ao fantasma. Isso bate muito com um acontecimento que temos na série. Bon interage com o mundo físico através do animatronic Bon, e sinceramente, pelo que vimos até agora, ele realmente tem um apego muito forte por esse animatronic, até se autoproclamando como o Bon, até mesmo na sua forma de espírito. E isso não foi só com ele. Ed e Molly, depois de morrerem, se manifestaram no Coelho Rocket, que era o brinquedo favorito da Molly, pelo menos. Agora a parte de ele indo visitar isto. Se isto for um lugar, e esse lugar for a Wonderland, significa que Jonathan teria visitado a Wonderland vivo? É meio estranho de pensar, porém não foi a única vez que isso aconteceu, por mais que esteve em uma condição diferente. Em Cyberfuntech, vemos a morte de Susan Woodings, com mais detalhes, e logo em seguida ela entra em um plano onde era tudo branco e tinha uma cerca que parecia ser infinita. Lá ela conheceu o Bon e descobriu que estava dentro da Wonderland. Porém, tem um detalhe nessa cena: por mais que ela estivesse na Wonderland agora, Susan ainda estava viva dentro da coelha Bunny. Fato esse que o próprio Bon confirma. O corpo dela já não funcionava, porém ela entrou na Wonderland ainda viva. Tanto que em um momento em que ela sai da Wonderland e volta para o seu corpo, ela encontrou o Homem das Sombras espiando ela. Então, se o que o Jonathan visitou realmente era Wonderland, teríamos mais um caso de alguém vivo tendo contato com esse lugar. Claro, não sabemos em que condições ele teve essa visita, ou se era Wonderland mesmo, porém se for, significa que existe uma maneira de visitar esse lugar vivo, e talvez seja quando você está perto da morte. Agora, sobre o relato do Victor, primeira coisa que podemos perceber é a comunicação por rádio, o que mostra pra gente que os fantasmas podem se comunicar através de objetos eletrônicos. Vimos isso na série com o próprio Bon influenciando em videogame que a Sophie estava jogando. Também vemos influenciar câmeras, como vimos no último episódio. Bon tirou a imagem das câmeras para Rosemary sair da prisão, fora que ele usa um animatronic como corpo. Também temos uma fala bastante interessante de Victor, que os fantasmas quase não
interagem no mundo físico, porém têm uma grande influência ao psicológico. E talvez vejamos algo parecido em Faces of Grief. Rosemary já estava profundamente perturbada pelo desaparecimento de Jack e pelo luto dos filhos, mas a presença de Bon parece acompanhar parte dessa deterioração. O pesadelo envolvendo Jack pode ser interpretado como mais uma forma de interferência psicológica, embora o episódio não confirme diretamente que Bon tenha causado aquela experiência. Fora que, se a Wonderland for realmente um lugar onde os espíritos vão quando tem assuntos inacabados, qual seria o assunto de Molly, Ed, Susan e Charles? Talvez a de Rosemary seja de encontrar Jack e seus filhos, mas o resto só resta teorizar. Então, depois de juntar todas essas pistas, o que podemos realmente dizer sobre a Wonderland? Ela parece ser uma realidade separada da nossa, conectada aos mortos e às coisas que eles deixaram para trás, um lugar onde memórias, objetos e até partes do mundo dos vivos parecem continuar existindo. Talvez seja um lugar que sempre existiu, um lugar que pode ser acessado pelos vivos em determinadas circunstâncias, um lugar onde os mortos permanecem enquanto ainda possuem algo que os prendem ao nosso mundo, e talvez Bon simplesmente tenha descoberto como utilizá-la. E se a Wonderland existe por causa dos assuntos inacabados, então por que exatamente ainda prendem cada um deles naquele lugar? O que Ed e Molly ainda precisam resolver? O que Susan, Charles e os outros mortos deixaram para trás? E principalmente, o que ainda prende Bon a Wonderland? Mas essa é uma discussão para outro vídeo. Agora eu quero saber sua opinião, o que você acha que realmente é a Wonderland. Não se esqueça de dar o like para ajudar o vídeo e se inscrever para ganhar um Agnes.